Você já reparou como a nossa vida ela anda em um ritmo acelerado? A gente acorda já com pressa, resolve uma coisa já pensando na próxima, responde muitas vezes sem escutar completamente. São muitas urgências, não há dúvidas disso. E aos poucos a gente vai se acostumando a viver assim. Mas ao mesmo tempo existe algo em nós que continua precisando ser escutado de verdade. Ser escutado nos constitui, nos organiza, nos humaniza e talvez seja por isso que a falta de escuta cansa tanto. Mas se isso é tão essencial para nós que somos adultos, o que acontece com as crianças? Especialmente com os bebês. Porque essa pressa, ela não fica só na nossa vida adulta. Ela acaba entrando na escola, ela atravessa os espaços da infância. Na educação de bebês e crianças pequenas, quantas vezes a gente acaba agindo rápido demais? A gente organiza, resolve, antecipa, tudo isso na melhor das intenções, sem realmente se deter no que está acontecendo ali, naquele momento. E é nesse cenário que eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que escuta? Mas será que você está escutando mesmo? Escutar uma criança não é apenas ouvir o que ela diz. Escuta sensível é uma postura de atenção e disponibilidade que reconhece a criança como sujeito, um sujeito que se expressa desde o início da vida, mesmo antes da linguagem verbal. E isso fica ainda mais evidente quando nós pensamos nos bebês. Bebês não esperam uma fala para se comunicar. Eles se comunicam de múltiplas, através das múltiplas linguagens. Através do olhar, no gesto, no tônus do corpo, na forma como eles se aproximam ou se afastam, né? Um bebê que vira o rosto enquanto está sendo alimentado, por exemplo, ele pode estar estabelecendo um limite, sinalizando saciedade. Um corpo mais rígido pode indicar desconforto. Um olhar sustentado por mais tempo pode ser uma abertura para o encontro com o outro. Perceber isso, essas sutilezas, exige do adulto uma atenção redobrada. E aqui está uma questão central. Escuta sensível não combina com pressa. Ela não se sustenta em uma lógica de produtividade. Não está ligada a respostas imediatas, muito menos ao controle constante das situações. Escutar exige tempo, exige presença, exige uma suspensão da ação imediata. E muitas vezes o mais difícil não é compreender a criança, é sustentar esse tempo sem intervir o tempo todo. Quando nos aproximamos de pensamentos como os de Loris Malaguzzi, por exemplo, encontramos uma compreensão profunda sobre a infância. Quando ele afirma que a criança ela tem 100 linguagens, ele nos convida a reconhecer que a criança se expressa de múltiplas formas e que nenhuma delas deveria ser reduzida, muito menos ignorada. Escutar nesse sentido é ampliar o olhar, é não limitar a criança àquilo que conseguimos compreender rapidamente. Quando nós dialogamos com estudos como os de Adriana Friedman, que trazem contribuições valiosíssimas a partir da antropologia da infância, a gente amplia ainda mais o nosso olhar, porque essa perspectiva ela nos ajuda a compreender a infância como uma construção humana, cultural e social, e não apenas como uma fase biológica de desenvolvimento. E esse ponto é extremamente importante, porque quando olhamos para a criança apenas pelo desenvolvimento biológico, nós corremos o risco de
padronizar a infância, de esperar que todas as crianças façam as mesmas coisas no mesmo tempo para chegar no mesmo lugar e que se comportem da mesma forma, que aprendam do mesmo jeito. E nesse processo, a gente deixa de escutar a criança real que está ali, a sua forma singular de agir, de sentir, de se expressar. E a escuta sensível, ela depende justamente disso, de reconhecer que a criança ela é um ser único e que sua expressão não pode ser reduzida a um padrão. Aqui entra uma parte fundamental da nossa responsabilidade, seja como educadores, educadoras ou como pais e mães. Será que nós estamos de fato escutando as crianças ou estamos apenas reagindo, interpretando rápido, conduzindo o tempo todo? Escutar exige um deslocamento do adulto, menos centralidade, mais abertura, menos respostas prontas, mais observação. Na prática, escuta sensível não é complexa, mas exige intenção. É perceber quando o bebê se afasta e respeitar esse movimento. É reconhecer quando a criança está envolvida em uma experiência e não interrompê-la. É sustentar o silêncio, sem a necessidade de preenchê-lo imediatamente com elogios desnecessários. São ações simples, mas que constroem uma relação de respeito e reconhecimento. Escuta sensível não é uma técnica, muito menos um procedimento. É uma postura ética diante da infância. É uma escolha cotidiana de estar presente de forma inteira. Porque no fim das contas, não é sobre o quanto a gente fala com as crianças. É sobre o que a gente é capaz, é sobre o quanto a gente é capaz de escutá-las de verdade.